Presidente Lula defende criação de mais ministérios. O governo já tem 38 pastas. Ministro Alexandre de Moraes vota a favor da condenação de mais 29 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ministério Público do Paraná pede cassação do senador Sérgio Moro. E vamos conversar ao vivo com especialistas sobre a reforma tributária, que tem previsão de ser votada ainda hoje. O Brasil News começa agora. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O chefe do executivo tinha votado, 47 trechos foram vetados da lei aprovada pelos congressistas. A Câmara e o Senado haviam aprovado o projeto ao qual estabelecia que só poderiam ser demarcadas terras ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição em outubro de 88, ou seja, as etnias que estivessem fora da área nessa data ou as que chegaram depois passariam a não ter direito à demarcação do local. Essa ação foi uma resposta ao julgamento ocorrido em setembro, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a tese do marco temporal. Na época, o projeto foi vetado pelo presidente Lula um mês depois, em outubro, pois era alegado que a proposta tiraria direitos dos povos originários. Porém, os vetos de Lula foram derrubados nesta quinta-feira durante sessão no Congresso Nacional, representando mais uma derrota do governo com o parlamento brasileiro. Entre os vetos do petista estava um trecho que dava aval para o contato com povos isolados para prestar auxílio médico. Em outro ponto polêmico vetado por Lula, a proposta abria brecha para que terras demarcadas fossem retomadas pela União. No Senado, os vetos de Lula foram derrubados por 53 votos a 19. Na Câmara, por 321 votos a 137. São mais de 600 áreas indígenas no Brasil. Sem o marco temporal, sem essa lei, nós teremos mais pelo menos 118 milhões de hectares destinadas para áreas indígenas no Brasil. Áreas que estão produzindo, áreas documentadas, com títulos dados pelo Estado. Este é um tema que foi pacificado pela Constituição de 1988. O direito dos povos originários e o direito à posse da terra foi consolidado há 35 anos no texto constitucional. Isso foi consagrado pela Suprema Corte recentemente, em julgamento, com o voto da ampla maioria. Agora o texto segue para a aprovação de Lula. Caso o mandatário não o faça em até 48 horas, a tarefa fica para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e vira lei. Após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Lula, a tese do marco temporal, o governo federal deve entrar com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. O governo Lula sofreu duras derrotas nesta semana no Congresso, como a desoneração da folha de pagamento e a derrubada do veto de Lula sobre o marco temporal indígena, como acabamos de ver. Quem tem mais detalhes agora é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Ontem, o Congresso derrubou o veto do presidente ao marco indígena. Anteontem, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamento. Pois bem, essas duas questões últimas, o marco indígena vai para o Supremo, até porque o Supremo já tem decisão contrária àquela tomada pelo Congresso, vai terminar no Supremo. Já se anunciou ontem que o governo também está estudando um modo de chegar ao Supremo por causa da folha de desoneração da folha de pagamento, arguindo que ela é inconstitucional e que ela é contra a aprovação da reforma da Previdência, que veio depois
que se iniciou o processo de desoneração da folha de pagamento. Também vai ao Supremo. Tudo vai para o Supremo, termina tudo do Supremo. Pois bem, eu vou contar um fato aos senhores rapidamente. O presidente Lula tem 5 senadores eleitos no seu ministério. Aí o que ele fez? Ele determinou que os 4 senadores que estão lá, o Dino era candidato à vaga do Supremo, ele determinou que os senadores eleitos que estão no governo, que são ministros, voltassem ao Congresso para ajudar o governo nas votações. E, portanto, seria um período de... Eles exerceriam por alguns dias o mandato de senador, votariam a favor do governo e depois retornariam para os seus ministérios no governo do presidente Lula. Aí acontece o seguinte, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, votou contra o marco indígena, votou contra o veto do presidente Lula ao marco indígena. Então, não é só o fogo amigo do PT que às vezes incomoda o governo, é o ministro que vai lá para votar a favor e que vota contra. E o presidente Lula pediu ajuda a José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, para se aproximar de Javier Milei, novo presidente da Argentina, de acordo com a revista Búsqueda, nesta quinta-feira. Segundo a revista, Lula disse a Mujica que precisava dele como intermediário. Os dois se reuniram no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. Naquele dia, Mujica estava no Brasil para participar de um encontro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Lula estava no Rio para a cúpula do Mercosul. Os dois são amigos de longa data. De acordo com a Búsqueda, o brasileiro pediu a ajuda de Mujica, justificando que a relação da Argentina com o Brasil não pode se deteriorar. O ex-presidente do Uruguai afirmou que para o seu país é fundamental que isso não ocorra, que está em busca de mercados novos, mas também deve ser cuidado os já existentes como o Brasil e a Argentina. Milei, que é crítico do Mercosul, venceu as eleições presidenciais na Argentina em novembro. Além de Argentina e Brasil, Uruguai e Paraguai também integram o bloco. O ex-presidente uruguaio se mostrou otimista quanto ao assunto e, segundo a revista, disse que Milei pode ser louco, mas não bobo, e vai precisar do Brasil o mais próximo possível. E o presidente Lula defendeu a criação de mais ministérios. Seu governo já conta com 38 pastas, 15 a mais do que na época de Bolsonaro, e só perde até o momento para o primeiro governo de Dilma Rousseff, que tinha 39. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o país precisa de um número maior de ministérios para tratar de mais assuntos. Atualmente, o governo conta com 38 ministérios. O discurso foi feito em meio à discussão sobre a política econômica do governo, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou diversas vezes em defesa da responsabilidade fiscal e prevendo o déficit zero nas contas públicas para 2024. Lula já defendeu o endividamento do país para ampliar os investimentos, para promover o crescimento da economia do Brasil. O presidente deixou em aberto a possibilidade de ampliar o número de ministérios em seu governo. Porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. Por que as mulheres não podem ter os ministros? Por que os direitos humanos não podem ter ministro? Por que a pesca não pode ter ministro? Por que não pode ter o Ministério da Cidade? Ainda falta construir mais coisas. O presidente ainda comentou que a coisa mais barata do mundo, segundo ele, é ter ministros envolvidos com os movimentos sociais e que possam levar para as reuniões do governo o sentimento daquelas pessoas que estão morando na periferia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou nesta sexta-feira o que chamou de versão de que Maceió está afundando. Durante um evento sobre turismo em Brasília, o deputado afirmou que essa versão deve ser jogada na lata do lixo.
Na última quarta-feira, o Senado instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o afundamento do solo em uma região de Maceió provocado pela extração de salgema pela empresa Braskem. O colegiado foi criado a partir de um pedido apresentado pelo senador Renan Calheiros, adversário político de Arthur Lira em Alagoas. Enaltecer e agradecer antecipadamente a ida do ministro Celso e do Freixo a Maceió comigo, para que a gente, de uma vez por todas, jogue na lata do lixo a versão de que a minha cidade, do meu estado, está afundando. Isso não é justo com Maceió, não é correto com Maceió, e quem é responsável pelo que está acontecendo lá, isoladamente vai ter que pagar. 5 bairros da capital alagoana são atingidos por um afundamento de solo, que ocorre desde 2019. Segundo a Defesa Civil de Maceió, 55 mil moradores deixaram as suas casas nessas áreas. As saídas ocorreram após instabilidades no solo da região e o surgimento de rachaduras em casas e também em ruas. No último mês, sob o risco iminente de colapso de uma mina de salgema na região da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange, a capital de Alagoas decretou estado de emergência. O governo federal reconheceu a situação. A seguir, o Ministério Público do Paraná pede cassação do senador Sérgio Moro. E ainda, a polícia prende médico investigado pela morte de 38 pessoas no Rio Grande do Sul. O Brasil News volta daqui a pouquinho.